Quando nós estivemos há 2 anos no encontro como este em Campo Grande, quando terminamos o encontro, ali mesmo no hotel, nós nos reunimos, a AME Mato Grosso, para fazer a programação deste encontro. E aí a Rose, coordenadora desta mesa, me convidou para fazer parte. E qual foi a minha surpresa quando eu me detive com o título, né, Adoecimento Crônico, Trajetória? Eu fiquei pensando, nossa, nós, para chegarmos a esta conclusão, a este entendimento de que realmente o adoecimento crônico é uma trajetória de renovação, nós passamos por uma preparação bem longa no trajeto da história da humanidade. Então, vamos ver um pouquinho dessa história, como que foi. Na antiguidade, o adoecimento ele era tido como algo que era proveniente do sobrenatural, do oculto. E a palestra do nosso companheiro ontem, na abertura, o Gilson, ele trouxe para a gente, inclusive, que as curas eram buscadas por meio de magia, por meio de ritos religiosos. Data de 1500 a.C., o primeiro tratado de medicina, considerado o primeiro tratado de medicina, que traz já um esboço do corpo humano, determinando algumas doenças, qual o seu diagnóstico, o seu tratamento, o seu prognóstico. Os filósofos pré-socráticos, eles buscavam um princípio que pudesse estar explicando os fenômenos da natureza e colocavam a doença dentro das tramas do universo. Alemão de Cretone, ele trazia e ele dizia que o equilíbrio do homem, o homem saudável, era aquele que tinha um equilíbrio entre ele e o universo. Empédocles de Ardimanto, ele dizia o seguinte, que nós, o corpo humano, ele era formado por 4 sistemas que formavam os humores. E eles ficavam na dependência de uma luta intensa entre o amor, que era a fonte de equilíbrio, e o ódio, que era a fonte de desequilíbrio. E foi com Sócrates que nós, então, começamos esse entendimento de que o homem seria mais do que esse componente material que nós conhecemos. Que, além disso, ele teria também um princípio imaterial, que chamava alma, de onde provinham, então, os sentimentos e os pensamentos. A escola de Cos, com Hipócrates representando 460 a.C., trouxe para a gente a compreensão do homem, do corpo humano, como uma totalidade. É claro que, vendo o homem nessa totalidade, os órgãos estavam interrelacionados e que tudo isso era... tinha por orientação a própria alma do homem, que fazia essa orientação do corpo físico. E o homem tratado como essa unidade, Hipócrates defendia, então, que o homem, sendo essa totalidade, não deveria ser tratado em partes, por órgãos, e que deveria ser tratado nessa totalidade. Então, ele defendia que o doente precisava de atenção, que não bastava apenas tratar a doença, entrar com o medicamento para resolver aquele sintoma, se não desse uma atenção especial ao homem de forma integral. Nós temos aí o princípio da medicina holística, que viria mais tarde. Este ponto da escola de Cos, defendido por Hipócrates, foi um dos pontos fundamentais de divergência com a escola de Quinido, aqui representado por Galeno, que era uma escola que defendia a divisão por partes, o atendimento por partes, que a doença deveria ser tratada, que o importante era controlar o sintoma para que o homem ficasse bem. Enquanto que a escola de Cos
determinava que se não desse atenção integral ao homem, ao doente, não adiantava a gente cuidar da doença. E assim nós viemos durante muito tempo caminhando nesse passo, ora com a escola de Cos, ora com a escola de Quinido, e então começamos ao longo dessa história, na compreensão de que quando o homem estava desestruturado, o organismo físico estava desestruturado, era porque os sistemas orgânicos estavam comprometidos. Então, o sistema comprometido, todo o homem ficava comprometido. Mais tarde, vimos que, na verdade, os órgãos comprometidos é que desestruturavam os sistemas e, consequentemente, o todo. E mais tarde, então, nós chegamos à conclusão de que as células é que desestruturavam os órgãos, estes os sistemas e assim o homem. Então, a gente vê que a gente foi caminhando cada vez mais para o microcosmo. E chegamos, então, com os estudos de Mesmer e de Freud, em que eles chegam à subjetividade, comandando toda essa parte orgânica. Data de 1818, o psiquiatra alemão Reinhardt, ele diz o seguinte, que introduzindo na medicina o termo psicossomático. E mais tarde, com os trabalhos de Freud, ficou muito bem entendido a participação do ser, a alma, o espírito, no comando das funções saúde e doença. Embora Freud ele se detivesse na atual vida, na atual encarnação, não trazendo em consideração os processos reencarnatórios, ele trouxe essa grande contribuição, porque a partir daí os estudos foram aprofundando e hoje nós temos as comprovações das reencarnações que explicam muito as questões de saúde e doença. E qual que é então a gênese do adoecimento? Hoje nós sabemos de que, como base do adoecimento crônico, nós temos as culpas e as mágoas como as principais causadoras. É claro que todos nós, durante o nosso dia, nas 24 horas do dia, várias vezes ao dia, nós passamos por este processo, por esse sentimento de mágoa e de culpa, sem que isso traga desconforto ou traga algum prejuízo para nós, porque é algo que passa, que nós resolvemos com alguma facilidade e que até nos ajuda naquilo que nós chamamos de autoconhecimento. Porque quando nós passamos por um processo de culpa, quando nós provocamos uma injúria, ou por um processo de mágoa, quando nós estamos recebendo essa injúria, nós nos sentimos incomodados. Alguma coisa nos incomoda. E este incômodo nos leva a buscar a resolução dele, de forma mais ou menos imediata. É claro que na conformidade da gravidade da injúria e do tempo que ela já se passou. E, de modo geral, nós conseguimos resolver muito bem essa situação. Entretanto, quando isso não acontece, quando nós carregamos esse sentimento de culpa e de mágoa e não conseguimos fazer resolução, o que acontece? A culpa vai nos encaminhar para o processo de remorso, em que nós estagnamos aquela nossa energia, remoendo, né? E a energia fica ali estagnada, e se ainda assim nós não conseguimos resolver o processo, nós então entramos no processo de autopunição. Com a mágoa acontece da mesma forma. Se essa mágoa se prolonga por um tempo, além daquilo que a gente considera como normal de resolução, o processo de ressentimento se instala, a energia acumulada novamente, a pessoa ainda não consegue resolver esse ressentimento que traz consigo e parte, então, para o sentimento de vingança. Então, o que a gente vê? Tanto culpa quanto mágoa, se não resolvidas em tempo hábil... Será que sou eu que estou desligando sem querer? Não?
Toda hora está apagando ali. Né? Se esse sentimento de culpa e mágoa não se resolve, ocorre uma disfunção biopsico-socioespiritual. Ocorre uma desarmonização no equilíbrio do ser humano e então a doença se instala. Por quê? Porque nós não conseguimos resolver o processo de culpa e de mágoa. Isso para nós reflete como um erro, eu errei, eu não consegui, eu sou um pecador. E durante muito tempo, nós trouxemos cristalizados essa ideia de que Deus tem o hábito, o péssimo hábito de nos julgar, de nos punir e de determinar que aquele que erra e que peca está determinado a castigos eternos. Como nós temos isso cristalizados na nossa intimidade, quando nós caímos em erros, nós passamos a nos julgar dessa forma. E aí vem a autopunição. Eu não mereço ser feliz, eu errei e mereço sofrer. Este é o caminho do adoecimento pelo não perdão. Então, o fato de não conseguirmos nos perdoar pelo fato de estarmos nos sentindo culpados ou magoados, nós produzimos em nós, por uma alteração energética, o adoecimento. Mas existe um outro caminho. Existe um outro caminho. Diante da culpa, quando nós provocamos um equívoco contra alguém, ou diante da mágoa, quando nós recebemos a injúria de alguém, nós podemos fazer o caminho da reconciliação. A recomendação que Jesus nos deu. Reconcilia-te com o teu adversário. E aí nós nos perguntamos, quem é o nosso maior adversário, senão nós mesmos? Então, o reconcilia-te significa que, diante da culpa ou da mágoa, nós, incomodados com essa situação, buscamos a nossa consciência, o juiz, que Jesus coloca na história, quando ele conta, caímos em si, o ser cai em si e diz assim, errei. Entretanto, eu posso ter a chance, a oportunidade de estar corrigindo o erro que eu fiz. Então, ele vai em busca da reconciliação. Ele vai em busca da oportunidade de estar reestruturando aquilo que, no momento, ele desestruturou. E ele, então, faz o movimento de auto-perdão, ele busca fazer essa reparação, e numa atitude agora consciente, ele, então, se entrega ao processo da dor, como foi bem colocado aqui na nossa primeira palestra, né? E aí, então, que vem esses adoecimentos acontecendo para que, naquela encarnação, o ser possa expurgar no corpo físico, como foi bem colocado aqui as palavras de Emmanuel, e fazendo, então, essa limpeza, vamos dizer assim, da alma. E o ser, então, ele pode, num outro momento, já reconciliado, porque não basta o auto-perdão, é preciso a reparação. E nessa reparação, nós estaremos fazendo, então, a ressignificação do nosso ato negativo por um ato positivo. Então, nesse ponto aqui, nós temos o adoecimento crônico pelo caminho do perdão. Então, quando a doença se instala, quando encarna-se com essas dificuldades extremas, da microcefalia, da anencefalia, da esquizofrenia e etc., etc., é porque o processo do perdão já aconteceu. O ser primeiro se entregou a esse auto-perdão e foi pedir a oportunidade da doença e da dor para fazer essa reconciliação consigo mesmo, com a sociedade, com todo o universo. Então, nesse adoecimento crônico, na verdade, é o processo da cura da alma. Então, quando essa doença se instala, é porque a terapêutica
já está também instalada na forma da dor e da doença. Então, nós chegamos à conclusão que existem dois processos, duas possibilidades no adoecimento crônico, que é o adoecimento pelo não perdão, que é a autopunição, mereço sofrer e a pessoa adoece mesmo, ou o adoecimento pelo perdão, que é a responsabilização dos erros cometidos e que encontra na doença, então, a forma de fazer a ressignificação. Tanto num caso quanto no outro, a forma como você recebe o adoecimento, em vez de se perguntar, por que eu? Ele faz a seguinte pergunta, o que a doença quer dizer para mim? E entra no processo de reflexão. Então, a doença, a dor constitui uma placa demarcatória que nos diz que algo precisa ser revisto, analisado e que precisamos mudar alguma coisa. Nesse ponto, o adoecimento é realmente um caminho de renovação. Joseph Gleber, no livro O Homem Sadio, ensina-nos que saúde é a real conexão criatura-criador e a doença, o contrário momentâneo de tal fato. E Emmanuel, em O Consolador, afirma, e essa frase já foi dita aqui também, que saúde é a perfeita harmonia da alma. Eu gosto muito desse conceito de Emmanuel. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Eu custei um pouco para entender o que ele quis dizer com isso. E aí eu me lembrei da definição de Kardec, que ele já de início ele fez questão de definir o que é alma. A alma é o espírito encarnado. Então, quando Emmanuel diz que saúde é a perfeita harmonia da alma, está dizendo do espírito encarnado. E nós nos encarnamos nas situações dependendo do nosso estado evolutivo. Então, isso nos dá a possibilidade de, em qualquer estado evolutivo que nós estivermos, nós temos condição de estar em perfeita harmonia da alma, para aquele momento evolutivo. Isso é muito bom, eu fiquei muito feliz quando eu cheguei a essa conclusão. Então, com essas definições de Emmanuel e de Joseph Gleber, nós chegamos à seguinte conclusão, que quando adoecido, há uma necessidade de se remontar e de tomar algumas providências para que a harmonia possa se fazer de novo em nossa vida. Freud, em seu livro sobre o narcisismo, ele diz assim, o indivíduo atormentado pela dor deixa de se interessar pelas coisas do mundo porque não dizem respeito ao seu sofrimento. Enquanto sofre, deixa de amar. Então, a gente vê que, dependendo dos recursos internos que o adoecido tem, de resignação, de tolerância, de confiança, de fé, etc., ou não, vai depender, então, da repercussão que aquela doença ou que aquela dor vai ter nele. Isso significa, então, que a doença, algumas vezes, costuma ser vista como uma ameaça do destino. E ela modifica naqueles que não têm estrutura, que não têm recurso interno, para estar entendendo essa dor como uma trajetória de renovação e ter confiança, resignação, fé e tolerância. Nesses casos, essa doença, então, vai modificar de forma negativa a relação do indivíduo com ele mesmo e com a sociedade. Então, ele pode passar por essa doença, pode ter algumas repercussões nesse indivíduo. Primeiro, nós temos pacientes que se entregam à doença e à dor com desespero.
não lutam para uma melhoria, dificultando a terapêutica, promovendo piora do quadro por acometimento de novas lesões ou ampliando as lesões atuais. É uma negação, que é uma defesa do ego, contra a tomada de consciência da enfermidade, com recusa parcial ou total da percepção do fato de estar doente. É uma dificuldade extrema para a terapia. Então, são indivíduos que negam a doença e a dor como sendo um processo terapêutico. E veem a doença e a dor como um processo punitivo, um castigo do destino. Mas esse paciente pode passar por uma outra situação. Tratar a dor e a doença com banalidade. Mesmo diante da gravidade, geralmente acontece, são nos processos mais graves mesmo, de prognóstico mais sombrio. Numa tentativa de, através do humor, amenizar a dor da família e a sua própria. Então, leva na brincadeira, constitui um processo de rejeição ou de minimização, que é uma não aceitação do fato de estar gravemente doente e de estar com um prognóstico sombrio. Então, ele usa deste recurso para estar amenizando a própria dor e a da família. Só que isso constitui um impedimento para que a terapêutica possa se fazer de forma adequada. Por quê? Ele não quer falar do assunto e muito menos aceitar procedimentos que possam levá-lo a alguma qualidade de vida. Ou o paciente pode promover, através daquele processo do adoecimento, ele pode promover mudanças em suas vidas, adaptando-se à nova realidade, desenvolvendo recursos de fortalecimento interior, resignação, confiança e aceitação. Pacientes que estão numa tentativa permanente de buscar uma convivência razoável com a doença, sem que isso seja passividade. Não, é apenas uma aceitação ativa, uma vez que se colocam em atitude de fazer o possível, o que está ao alcance, para ter qualidade de vida e alegria de viver, apesar de tudo. Então, é uma confiança de que nada acontece por acaso, de que tem algum motivo, e ele sabe que ele pode aprender com aquele processo. Aqui sim, o indivíduo está no processo de fazer do adoecimento uma trajetória de renovação. Então, nós vimos que o paciente ele pode passar por vários processos defensivos, e isso tem muito a ver com esse recurso interno que ele tem em si. A forma como ele vê a vida, o que ele valoriza na sua vida. E nós temos vários estudos que indicam que a religiosidade, a espiritualidade, auxilia muito no processo de estar lidando com a dor e com o adoecimento crônico. E Bottega diz o seguinte: lembrando ao indivíduo de sua condição finita, ele é tomado pelo sentimento de que, através do seu próprio corpo, ele deixou de ser dono de si. É aquela situação que, na maioria das vezes, acontece de não estar aceitando aquele momento. O indivíduo pode, então, no resumo, ver a doença como um castigo do destino e ser tomado de sentimento de revolta e indignação. Poderá negar a doença, recusando o tratamento, sobretudo se implica em hospitalização, distanciamento da família, do trabalho, do ambiente social, ou simplesmente porque ele vê como preconceito social diante da doença. E o indivíduo pode fazer o seguinte: usar a doença para ter ganhos secundários. Então, ele pode usar a doença a seu benefício, tirando proveito da situação, uma vez que despertou o cuidado para consigo. É uma atitude de regressão, porque ele adota a atitude infantil de dependência e egocentrismo. Quais são esses ganhos secundários? Ele passa a ser cuidado, ele passa a ter atenção, ele se afasta do trabalho, ele se afasta de pessoas que ele não quer mais conviver, né?
ele tem ganhos, inclusive materiais. E ele pode, então, estar se sentindo bem com essa situação e prolongar, então, o processo. Então, a gente vê que ver o adoecimento como uma trajetória de renovação, como uma oportunidade de fazer uma autoanálise, de ver o que precisa ser mudado e que nós podemos, de qualquer forma, saúde e harmonia da alma, perfeita harmonia da alma, nós podemos, em qualquer situação, usar essa situação a nosso benefício, como aprendizado. E com relação à família, eu trouxe aqui, eu fiz questão de trazer sobre o processo do adoecimento em relação à família e à equipe que cuida desse doente, porque há 15 anos eu trabalho em home care da Unimed Cuiabá, e agradeço muito o meu amigo que me convidou a fazer parte do grupo, e do meu querido Luiz Augusto, que sempre me incentivou a aceitar e a permanecer, porque é a oportunidade única que nós temos de estar, então, lidando com os pacientes adoecidos crônicos, pacientes terminais, que muitas vezes estão apenas em medidas paliativas. E o envolvimento da família e da equipe é muito importante na atenção desses pacientes. Então, o que acontece com a família desse doente crônico? É muito comum a sensação de sobrecarga, principalmente porque essa pessoa, esse cuidador familiar, ele, naquela intenção de cuidar daquele que está totalmente dependente dele e que não é capaz de fazer, muitas vezes, as suas atividades por si, ele, então, dedica de tanta forma, de tempo tão integral, que passa a esquecer de viver a sua própria vida. Então, essa perda de liberdade de viver a sua própria vida em função de viver a vida do outro, do cuidado que tem para com o outro, ele esquece de ter o cuidado para consigo. E aí vem a sobrecarga. Então, quando acontece isso, de se sentir sobrecarregado, é porque algo não está bem. Não está havendo ali um atendimento adequado, principalmente para si mesmo. Ele vê esse cuidador uma redução ou ausência de tudo aquilo que ele fazia antes de ser um cuidador familiar e que lhe dava prazer, como trabalhar, estudar, passear, tirar férias, etc. E isso faz com que ocorra uma diminuição do bem-estar psicológico, físico e social deste cuidador familiar, e a gente precisa ter muito cuidado nesse sentido, porque ele pode chegar numa sobrecarga tão grande, e veja bem, nós não sabemos exatamente por quanto tempo essa situação vai perdurar. E quanto mais se prolonga essa situação, mais vai diminuindo, vamos dizer assim, os recursos que ele tem físicos, psicológicos e espirituais de estar cuidando, se ele está sobrecarregado. O gás vai diminuindo, e é natural, cansa, né? Então, é preciso se manter um equilíbrio do ato de cuidar e de se manter cuidado. E, muitas vezes, a preocupação excessiva de tentar poupar o doente traz essa sobrecarga. E aí, o que acontece? Quando o doente percebe que ele está interferindo de tal modo na vida do seu querido, a ponto dele também estar sujeito a adoecer, ele fica muito incomodado. Fica muito incomodado. Então, os doentes crônicos, eles sentem-se 10 minutos, gente, vamos correr. Então, o doente crônico, ele se sente muito melhor quando ele percebe que ele está sendo cuidado, mas que o cuidador familiar não está sobrecarregado e está vivendo a vida dele normal, né? O cuidador familiar tem, então, a oportunidade de desenvolver a sua capacidade de discernimento e adaptação à nova realidade,
o que exige dedicação, responsabilidade, paciência e abnegação. Olha quanta coisa a gente aprende, né? Nesse momento que a gente está nessa posição. Ele experiencia uma carga emocional que pode gerar sentimentos ambivalentes em relação ao familiar doente, testando seus limites psicológicos e sua postura de enfrentamento perante a vida. Podem demonstrar os mais diversos, desde o cansaço, estresse, exaustão, mas também bem-estar, afeição e ternura. A relação de afetividade entre o sujeito que cuida e o familiar doente é essencial, pois a família influencia positivamente na recuperação e no tratamento. E o cuidador, então, ele deve dedicar a sua vida de atenção ao seu familiar, lembrando de que ele também precisa de cuidar de si próprio e precisa ter a sua vida própria. O ato de cuidar não pode ser sinônimo de renúncia, de ausência de vida social e nem de falta de liberdade de cuidar de si próprio. E em relação à equipe de saúde, o que nós aprendemos nesse processo do ato de cuidar, nesse processo de adoecimento crônico? Primeiro ponto, que já foi falado aqui também. Muitas vezes o adoecido, na sua fragilidade, ele coloca nas mãos dos profissionais de saúde seus temores, esperanças, mágoas e culpas. Joga a responsabilidade de tudo para cima da equipe, do médico, da enfermeira, do psicólogo, fisioterapeuta, etc, etc. Eles querem achar um culpado. E muitas vezes a equipe de saúde passa a ser o culpado do processo pelo qual ele está passando. A ponto de, muitas vezes, ele começar a procurar outros profissionais para cuidar dele. E vai pulando de profissional em profissional. Bom, além de estar buscando outros profissionais, ele pode estar também buscando outras soluções, alternativas ritualísticas e mágicas que não vão levar a nada, só que ele tem que achar um meio de que alguém cure o problema que ele está tendo, a doença dele. Então, muitas vezes, ele não consegue assimilar que ele é o responsável por todo o processo, tanto do adoecimento, e que, portanto, a busca da cura também depende dele. Então, o que a equipe de saúde deve fazer? Cabe a ela fazer a reflexão do seu real papel do processo de cura, colocando-se na condição de auxiliar o adoecido a buscar dentro de si os recursos para a autocura. O espaço de escuta é de grande importância. Aqui, escutar não é só com o ouvido, é escutar com todo o corpo, com o sentimento, com o coração, com a mente, com tudo. Então, essa escuta é de grande significado e deve culminar com o deslocamento da história da doença para a história do doente. Não é Hipócrates, escola de Kos? Então, a gente vê que já faz séculos que nós estamos preparados para este momento, de entender o adoecimento dessa forma e de cuidar do adoecido com a sua totalidade, né? A equipe também precisa auxiliar o doente a entender que, e isso está em Rubem Alves no livro Sobre o Tempo e a Eternidade, a doença não é uma invasora que, vinda de fora, penetra o corpo à força. A doença, na verdade, é um convite à alma, ao autoconhecimento, ao refazimento de caminhos, ao amadurecimento psicológico e ao equilíbrio da integração do indivíduo consigo mesmo, com a sociedade e com o universo. Andrei Moreira, no livro Cura e Autocura, que tem aí na livraria, ele diz assim: à medida que se tratam os pacientes, os terapeutas, nós, são tratados de suas próprias enfermidades físicas e morais. Olha que lindo. O profissional é tão necessitado quanto doente, e muitas vezes mais, porque além do adoecimento tem a arrogância e a prepotência,
favorecidos pela formação médica atual. Grande parte dos profissionais acreditam-se autossuficientes e capazes de tratarem-se a si mesmos sem auxílio de buscar ajuda. A equipe de saúde, então, deverá ver a oportunidade de trabalho como um caminho para melhoria pessoal, pela sensibilização e empatia para com as dores do outro e para com as necessidades do outro. E muitas vezes até buscar identificar essas necessidades que muitas vezes o outro não tem essa condição de fazer. E ele então pode se colocar como um espelho para que o outro possa, diante das suas atitudes, da forma como ele atende, de ver as suas necessidades reais. Do ponto de vista reencarnacionista, nós podemos dizer que o atendimento constitui um importante instrumento para a reparação de faltas cometidas no passado, através do desenvolvimento da compaixão, da atenção, da dedicação. Com certeza, muitos de nós já fomos médicos na outra encarnação. E com certeza, talvez não tenhamos tido a oportunidade de conduzir esse momento da forma mais adequada, como nós estamos hoje, tomando consciência de como deve ser feito. Então, nós temos muito que agradecer a oportunidade que estamos tendo de fazer essa reconciliação, porque uma vez assumindo essa oportunidade de dedicação à saúde, nós fizemos primeiro, quando cada um caiu em si, de fazer esse movimento do reconcilia-te, no juiz da consciência, pedir então a reparação através do trabalho. E para encerrar, com Leonardo Boff, no livro Saber Cuidar, Ética do Humano, Compaixão pela Terra, ele diz assim: cuidar das coisas implica ter intimidade, senti-las dentro, acolhê-las, respeitá-las, dar-lhes sossego e repouso. Cuidar é entrar em sintonia com, auscultar-lhes o ritmo e afinar-se com eles. Este modo de ser no mundo, na forma do cuidado, permite ao ser humano viver a experiência fundamental do valor, daquilo que tem importância e definitivamente conta. A partir deste valor substantivo, emerge a dimensão da alteridade, do respeito, da sacralidade, da reciprocidade e da complementaridade. Eu trouxe o Guilherme, um dos meus pacientes de home care. A família autorizou colocar a foto como uma forma de gratidão. É uma criança de 6 anos com Edney Hoffman, que está em atendimento domiciliar e que muito ensinou para a família, para toda a equipe de saúde que cuida dele, como nós podemos estar, então, nos manifestando diante das situações que nos aparecem, das oportunidades que nós pedimos para estar em paz com a nossa consciência e de estarmos nos entregando nessa totalidade que Leonardo Boff coloca aqui, para que nós realmente sejamos instrumentos da paz, do amor, do equilíbrio, para nós, para a sociedade, para o universo como um todo. Muito obrigada.